Este culto de hoje, eu acredito que ele é muito importante e que ele pode realmente mudar o rumo do seu ano de 2023. Que ele pode e traz nessa administração verdades que podem tocar e influenciar você de uma maneira que o seu ano e os próximos anos não serão mais os mesmos. Agora, de antemão, eu sei que às vezes as pessoas têm um pouco de resistência com esse tipo de mensagem. Às vezes por desconhecimento, às vezes por cultura, às vezes por preguiça, não sei. Mas se você aplicar os princípios que você vai ouvir hoje, eles podem mudar o rumo do seu ano, ajudar você a arrumar em 2023 na direção certa. Você acredita nisso? Amém? Glória a Deus. Vamos lá então. Acredite, meu querido. Acredite, esse é o seu ano. Afinal de contas, se nem você acreditar nisso, quem vai acreditar? Acredite que esse é o ano de você viver aquilo que Deus tem para ti. Que esse é o ano de você viver tudo que o Senhor sonhou, imaginou para você em 2023. Acredite que esse é o ano de você destravar tudo aquilo que está travado, de viver tudo aquilo que já deveria ter vivido e não viveu ainda. Para alguns, isso acontece muito cedo. Para o rei Josias, isso começou a acontecer com 8 anos de idade. Para Davi, para Moisés, muitas das coisas da sua vida aconteceram só depois dos 80. Então, queridos, esse é o seu ano. Amém? 2023, esse é o seu ano. Agora, para que esse de fato seja o seu ano, você precisa fazer alguma coisa. Porque sonhos sem um plano de ação são apenas uma utopia. Sonhos sem um plano de ação é só uma historinha. É só uma coisa legal de escutar. De repente alguém diga, vou montar, sei lá, maior empresa de locação do carro do mundo. Ah é? Você vai fazer isso em 2023, que legal. Como? Ah, eu vou fazer. Não, calma aí meu amigo. Calma aí meu amigo. O sonho, ele tem que ser algo plausível. Seja pela direção que Deus te dá, e aí nós podemos imaginar coisas, impressionantes, ou por aquilo que está no seu alcance. Mas ele não pode ser uma coisa louca, uma coisa sem fundamento, uma coisa sem pé nem cabeça. É normal e bom nós termos objetivos para o ano. Isso nos ajuda. Isso nos ajuda a saber para onde estamos indo. Como diz aquele ditado, quem mira em lugar nenhum, certamente vai acertar o alvo. Vai acertar em cheio. Se você mira no nada, vai acertar em cheio. Mirou no nada, vai chegar no nada. Infelizmente, talvez 2023 tenha sido, 2022, tenha sido um dos anos onde eu menos me empenhei nessa questão de organização. E agora, fazendo a retrospectiva interna que cada um de nós faz, eu vi que várias vezes eu desperdicei meu tempo, desperdicei meus recursos, perdi oportunidades. Porque, como nós veremos mais à frente, a falta de organização, ela vai nos gerando um desperdício. Guarde isso, querido. É importante você ter sonhos para 2023. Mas só o sonho, sem um plano de ação, é uma utopia. Amém? Certo? Nós temos que sim estabelecer planos e objetivos, mas eles têm que ter uma base, um alicerce. Olha só o que diz Isaías capítulo 32, versículo 8. Isaías 32, 8. Mas o homem nobre faz planos nobres. Tem alguém nobre aqui? Amém? Tem alguém nobre? O homem nobre faz planos nobres. E graças aos seus feitos, olha só que interessante. Plano aparece no mesmo versículo que feito. Porque não adianta só planejar, tem que fazer alguma coisa, amém? Os planos são nobres, os feitos são nobres, então ele permanece firme, amém? Tem que ter atitude, tem que ter ação. Os propósitos para 2023, eles não podem ser uma coisa maluca, aleatória. Sabe quando você está escutando aquele streaming na versão gratuita e no modo aleatório entra uma coisa louca? Entra um negócio muito maluco. Ou você coloca aquele louvor na célula e entra a propaganda.
E você fica com tanta vergonha da propaganda. Tão desagradável, quebra aquele clima. Tem gente que faz propósito assim, desconexo da realidade, desconexo do dia a dia, desconexo da palavra de Deus. Um plano totalmente aleatório. E não é assim que a gente deve proceder como cristão, amém? Tem um jeito, nós temos que seguir os princípios da palavra de Deus. Observe, queridos, que os princípios da palavra de Deus, eles vão ser como margens de um rio. Princípio da palavra aqui, princípio da palavra aqui, e os teus propósitos têm que ser alguma água no meio dessas duas ribanceiras. Amém? Os princípios da palavra de Deus. Porque, embora a Bíblia não tenha escrito nela tudo, ela tem princípios sobre tudo. Todas as áreas, ela tem princípios que norteiam a sua vida em qualquer área. Então, antes de estabelecer um propósito, você tem que analisar quais princípios estão na Bíblia e te dão respaldo para ter esse propósito. Amém? Se uma pessoa vai abrir uma escola, ela precisa entender quais as leis do governo regem as escolas, para que ela possa criar um plano para aquela escola de acordo com as leis que regem. Ela não pode fazer algo ilegal, ela tem que fazer o que o Brasil determina que uma escola faça. Não é assim que funciona? Da mesma forma, nós como filhos de Deus, temos que entender quais os princípios de Papai do Céu regem sobre a área na qual nós queremos lançar um propósito. Amém? Seu propósito é sobre família, o que a Bíblia diz sobre família? Seu propósito é sobre finanças, o que a Bíblia diz sobre finanças? Seu propósito é sobre evangelismo, o que a Bíblia diz sobre evangelismo? Você tem que entender, é sobre ter filhos, é sobre casar, é sobre ficar solteiro, o que a Bíblia diz sobre isso? Amém? Olha só que interessante, querido. 2 Coríntios 1:20. Pois, quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Olha só que interessante. Deus, não fica bravo comigo, Deus não tem compromisso com o teu sonho. Deus tem compromisso com a palavra dele que foi empenhada na Bíblia Sagrada. Amém? Deus tem compromisso de fazer tudo o que prometeu na Bíblia acontecer. Deus tem compromisso de abençoar tudo que Ele disse que ia abençoar. Deus tem compromisso de cumprir a Bíblia. Amém? Esse é o compromisso. Ele não tem compromisso com o teu sonho. Porém, tem um jeito de alinhar o teu sonho com a palavra. Pensa comigo. Se Deus tem o compromisso de fazer cumprir toda a sua palavra, e o teu propósito encaixa dentro da palavra, Deus vai fazer cumprir esse propósito. Como funciona para isso acontecer? Salmo de número 37, versículos 3 até o 5. Salmo 37, do 3 até o 5. Olha só. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. Agrade-te do Senhor e Ele atenderá o quê? Os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e Ele agirá. Olha que interessante. Agrade-se do Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Esse agrade-se do Senhor, sabe, está dizendo o quê? Alinha a tua vontade com a Bíblia. Quando a tua vontade e a Bíblia fecham, Deus atende os desejos do teu coração. Porque de repente, eu estou só inventando coisas agora, tá? De repente você achou um lugar na Bíblia lá que está prometendo que você vai ganhar um sorvete. Não tem isso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas você achou um versículo lá que está prometendo que vai ganhar um sorvete. Aí você começa a desejar um sorvete. O que aconteceu? O que está escrito na Bíblia e o teu desejo são a mesma coisa. Você se agrada do Senhor, você se agrada da vontade dEle, você tem prazer na vontade dEle. A vontade dEle e a sua vontade são a mesma coisa. Logo, Ele tem compromisso de atender os desejos do seu coração. Quando o seu prazer é viver dentro da vontade de Deus, Ele tem prazer de agradar o seu coração. Por exemplo, você é marido e o seu propósito é ser um marido melhor em 2023. Isso está de acordo com a palavra? Está de acordo com a palavra. Então o Senhor terá prazer em te ajudar a ser um marido melhor em 2023. Amém? É assim que funciona. Você se agrada, você começa a amar as coisas de Deus e para Ele vai ser um prazer realizar
essas coisas. Mas como eu disse, às vezes, por preguiça, as pessoas não conhecem o que a Bíblia ensina. Não conhecem quais os princípios. Poderiam estar recebendo tanta bênção de Deus, mas por preguiça de conhecer a Bíblia, deixam de desfrutar dessas bênçãos. E, meu irmão, espero que você tenha conseguido em 2022 ler a Bíblia inteira. Se não conseguiu, você tem a oportunidade de fazer isso nesse ano, amém? A partir do momento que você tem clareza bíblica em relação a esse propósito, você precisa então começar a pensar, agir e falar de acordo com esse propósito. Você precisa pensar. Você de repente tinha uma ideia, mas olhando para a palavra de Deus, você viu que é diferente. Então você muda o seu pensamento de acordo com o que você descobriu na palavra. Ah, o meu propósito é melhorar minha família. Aí você leu a Bíblia e viu que família não é o que você estava imaginando. Então você tem que mudar o jeito de pensar para encaixar com aquilo que você encontrou na Bíblia. Eu sempre digo que muitas vezes a gente lê Bíblia usando como se fosse um óculos. Como assim, pastor, um óculos? É o chamado efeito Tetris. Se você, por exemplo, já queimou a lanterna do carro, alguém já passou por isso? Aí, no dia seguinte, você vai enxergar cada saída que der de casa, outros 3 carros com a lanterna queimada. Não é verdade? Pastor, mas que azar, todo mundo queimou junto. Não, sempre estiveram ali os lanternas queimadas, mas você não enxergava. Mas como agora você colocou esse óculos, você enxerga. Eu quase não via careca, rapei o cabelo, agora eu vejo careca toda hora. Os carecas sempre estiveram ali, mas eu não enxergava. Aí quando eu fiquei careca também, eu passei a ver que tem carecas em todos os lugares. E assim vai, você vai percebendo. De repente você nunca tinha visto um Uno, né? E de repente você compra um Uno. Agora todo lugar que você estaciona tem 3 Uno na mesma rua. Quando eu estava com o Palio, era engraçado, eu nunca tinha visto um Palio verde. Mas daí até na rua da minha casa estacionava um Palio verde, na rua de cima estacionava outro Palio verde. Eles sempre estiveram ali, mas eu não usava esse óculos. Você consegue me entender? Então, você tem uma área de inclinação na qual você deseja estabelecer um propósito. Família, emprego, relacionamentos. Você tem que colocar esse óculos e ler a Bíblia com esse efeito, procurando o que a Bíblia diz sobre isso. Se o seu propósito é família, quando você estiver lendo a Bíblia, vai começar a saltar a família na tua cara. Quando nós começamos a entender e buscar sobre células, acho que foi ali por 2004, eu comecei a ler na Bíblia, em cada capítulo eu achava uma célula. Até no Antigo Testamento eu achava célula. Porque eu nunca tinha parado para olhar nesse sentido. Quando eu comecei a estudar mais sobre discipulado, cada capítulo eu encontrava discipulado. Porque às vezes a gente não encontra aquilo que não está procurando. Mas quando você está procurando, você encontra. Qual é o seu propósito? É na área de emprego, é na área de estudos, é na área de relacionamento. Leia a Bíblia usando esse óculos e você vai ficar surpreso, amém? Você vai encontrar coisas que você nunca tinha encontrado. Então, vá mudando o seu pensamento. A Bíblia diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar e comprovar da vontade do Senhor, da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então você precisa ir transformando. O que mais? Você precisa fazer alguma coisa. Não só pensar, você tem que agir. Eu falei num dos cultos há um tempo atrás que a fé sempre faz alguma coisa, certo? A fé sempre toma uma atitude. Então, se agora a sua mente está renovada, e você colocou esse óculos, você pegou e absorveu essas margens, agora você precisa começar a agir de acordo com esse propósito. Quer um casamento melhor, mas continua sendo um cavalo dentro de casa. Entende que a atitude está desconectada do propósito e do pensamento? Não, a atitude tem que estar alinhada com o pensamento e com o propósito. Amém? Está dando para entender? A tua atitude tem que ser coerente com aquilo que você colocou de propósito. O que mais? O que você fala. Vamos continuar no exemplo da família? Eu quero ter uma família melhor. Então você procurou o princípio na palavra, você pensa nisso, você acredita nisso, você age nessa direção, mas na hora de falar, que aquele marido meu não tem jeito. Pera aí, calma aí, como assim não tem jeito? Você achou, escreveu o propósito, você achou na Bíblia,
você está pensando que ele tem jeito, mas na hora de falar, você age como se ele tivesse jeito, mas na hora de falar, fala que ele não tem jeito. Você entendeu? A sua palavra está desconectada. Você tem que alinhar o seu propósito, o seu pensamento, sua linguagem e as suas atitudes na mesma direção. Amém? Senão daqui a pouco você está rasgando a si mesmo. Você está que nem um carro sem geometria, uma roda puxando para cada lado, né? Você está todo desbeiçado, puxando, a língua puxa para cá, o pensamento puxa para lá, a atitude puxa para lá, você não vai a lugar nenhum. Você não vai a lugar nenhum, porque dá 2 passos para cá, 2 passos para cá, está dançando uma valsinha na vida. Não vai a lugar nenhum. Mas, quando o seu pensamento, o seu propósito, a sua linguagem, as suas atitudes estão na mesma direção, aí você corre, filho. Aí você corre, aí você atinge os seus propósitos. Amém? Glória a Deus. Por fim, antes de nós entrarmos no primeiro ponto, sim, essa foi a introdução. É 1º de janeiro, né, gente? Olha, desde o ano passado eu não preguei mais aqui, gente. Eu estou com saudade. Tio Gu, viu? Você tinha pedido. Aí. Opa, até me emocionei. Divida em pequenas partes. Divida em pequenas partes. Você tem um grande alvo, um grande objetivo, um grande sonho. Perder 50 quilos no ano. Você não vai atingir nunca. Mas se você botar X quilos por mês, você está entendendo? Fica mais fácil. Fica mais fácil. Porque cada vez que você atinge uma pequena etapa desse grande propósito, você comemora, você faz festa. Olha só, como é que o povo de Israel conquistou a terra prometida? Um dia eles estavam fora, no outro já tinham conquistado tudo. Foi assim? Eles precisavam conquistar a terra prometida. Então, no primeiro dia, eles foram lá e conquistaram Jericó. Aí passou um tempo e conquistaram mais um pedaço. E assim eles foram até conquistar a terra. Você está entendendo? Então, eles conquistaram Jericó e eles fizeram muita festa. Eles celebraram muito. Então, conquiste um fragmento da sua vitória. Comemore, festeje, conquiste mais um fragmento. Mais uma pequena etapa desse seu grande projeto chamado 2023. E vá comemorando cada pequena vitória. Né? É passar no mestrado. Então, cada pequena prova é fazer uma graduação, é abrir um negócio. Cada primeira etapa, vá comemorando cada pequeno progresso. Amém? Vamos lá então. Primeira coisa para 2023, querido, com certeza. Deus sobre todas as coisas. Tem que ser. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Né? Ou, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais serão acrescentadas. 2023 precisa ter como objetivo principal amar Deus sobre tudo. Amém? Deus tem que ser o seu tudo, seu principal, seu objetivo, seu tudo. Deus, amém? E não tem, querido, não tem como Deus ser o teu tudo sem oração. Oração é a coisa principal que a gente tem para fazer nessa vida. Oração. Não tem como. Oração é tudo, meu querido. Tudo. Então, se o seu propósito é uma vida de oração saudável, você tem que picar isso em pequenos objetivos, pequenas metas, para você atingir esse grande propósito, amém? Vamos lá, como você pode fazer isso? Por exemplo, estabeleça uma hora, estabeleça um local, que vai ser a sua hora e o seu local de oração. Vamos supor, vai ser de noite antes de dormir às 10 horas. Ou vai ser de manhã quando eu acordar assim. Ou vai ser no horário do almoço, meio-dia. Entende? Estabeleça um local, um horário. Determine-se nisso. E tenha um objetivo claro. Talvez até progressivo. O que é um objetivo claro? Orar 5 minutos por dia. Na hora do almoço, lá na empresa. Esse é um objetivo muito claro. O que é progressivo? Depois de um mês, eu vou orar 10. Ele vai aumentando. Você está entendendo? Então vamos lá. Quem acha que consegue em janeiro orar 5 minutos todos os dias? Quem acha que consegue? Quem acha que consegue? Olha só, até os bebês. Todo mundo consegue. 5 minutos em janeiro. Uau! Aí, quantos acham que conseguem orar 10 minutos por dia em fevereiro? Se nós continuarmos seguindo esse progresso,
Se nós continuarmos avançando essas etapas, 5 minutos em janeiro, 10 minutos em fevereiro, 15 minutos em março, em dezembro nós vamos estar orando quanto? 1 hora. 1 hora. Se você simplesmente coloca um grande propósito, em 2023 eu vou orar 1 hora por dia. Glória a Deus, que propósito legal seu. Mas para quem não ora nada, começar a orar 1 hora por dia é brabo, não é? É difícil, é truncado, o negócio vai assim meio, né? Esse avião decolando aqui no aeroporto de Caxias, o negócio vai meio assim, tu fica, será que vai? Né? O negócio fica meio... Mas 5 minutos, meu Deus, quem não consegue orar 5 minutos? Não é fácil orar 5 minutos? E para quem já ora 5, só mais 5 não é difícil. E para quem já ora 10, aumentar 30% não é tão difícil assim. E para quem já ora 15, subir para 20 é tão pouca diferença, né? E para quem já está orando 55 minutos, só mais 5 não dá nada. Você está entendendo? Você está entendendo? Quero te desafiar. 5 minutos por dia em janeiro. 10 minutos em fevereiro. Vamos nessa? Vamos entrar nessa? Vamos entrar nessa? Porque deixa eu te contar uma coisa. Uma igreja onde todos os membros oram 1 hora por dia, ninguém segura. Ninguém segura uma igreja onde todos os membros oram 1 hora por dia. Ah, pastor, mas é pouco. Que bom que você acha isso. Vai orar 2, 3 então. Fica à vontade, não vou te proibir. Justo o contrário. Mas de modo geral, se todos da igreja orarem 1 hora por dia, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Certo? Vai encarar o desafio? 5, certo? E aí a gente vai subindo. 5, 10, 15, 20. Quando chegar dezembro, já pensou? Nós vamos comemorar 60 minutos de oração por dia. Uau! Glória a Deus, aleluia. Isso é uma maravilha. E a Bíblia? Queridos, para ter Deus acima de tudo, tem que ter Bíblia. Aí você já deve estar imaginando, claro, pastor, 5 capítulos em janeiro, 5 em fevereiro. Não, calma. Calma, vamos com calma. Talvez para alguns, em relação à palavra, o propósito vai ser 1 capítulo por dia. 1 capítulo por dia no primeiro semestre, 2 capítulos por dia no segundo semestre, por que não? Porém, se o seu objetivo é ler a Bíblia inteira no ano, eu até coloquei errado no Instagram, por isso eu apaguei. Para você ler a Bíblia inteira no ano, você pode ler 3 por dia e a cada domingo você lê 5. Aí antes de chegar em dezembro, você vai conseguir ler a Bíblia inteira. Olha só que legal. Você acha 3 por dia difícil? Você acha 5 no domingo difícil? Se você ler 3 capítulos por dia e no domingo você lê 5, você vai realizar um sonho, querido. O sonho de ler a Bíblia toda. Meu irmão, meu Deus do céu. Não, eu estou falando sério mesmo, Se nós em dezembro de 2023 formos uma igreja onde todos os membros oram 1 hora por dia e todos os membros já tiverem lido a Bíblia inteira, meu Deus do céu. Você não tem ideia o poder que isso tem. Você não tem ideia. Em João capítulo 1, versículo 1, diz a palavra: no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. A Bíblia é a manifestação escrita de Cristo. Uau! Meu Deus do céu. Jesus, ele chegou a falar, ele disse assim: aquele que me ama, obedece aos meus mandamentos. A pessoa que conhece, que obedece à palavra, ama a Cristo. Se nós lermos a Bíblia inteira em 2023 e orarmos 1 hora por dia, meu irmão, olha, Jesus como Jesus e eu como pastor, vamos ficar extremamente satisfeitos. Nada poderá parar essa igreja. Meu Deus do céu, aleluia. Ainda no primeiro ponto, que é amar a Deus sobre todas as coisas, nós precisamos congregar. Porque é na congregação, é no estarmos juntos que nós servimos e somos servidos. E eu queria desafiar, quem sabe um dos teus propósitos possa ser congregar pelo menos 2 vezes na semana. Pastor, como 2 vezes se a gente tem culto 1 vez só? Mas você pode ir no culto e na célula. Ou você pode ir no culto e no discipulado, ou no culto e no curso. Tem tantos meios. Ah, mas eu quero fazer tudo. Glória a Deus, vai firme. Né? Mas se você conseguir estar em pelo menos o culto de domingo, o culto de celebração e mais alguma outra programação da igreja, isso vai ser tão bom para você.
Isso vai ser tão edificante. Dizem por aí que a gente é a média, aliás, das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Coisa boa a gente conviver no meio dos irmãos em Cristo, né? Para a gente ficar parecido com Jesus, amém? E dentro disso, procure aí 1 ou 2 lugares onde você possa servir. Quem sabe lá na tua célula você pode servir varrendo a sala onde vai ser a célula, ou abrindo a sua casa para receber uma célula, né? Ou liderar uma célula. E aqui no culto, quem sabe você pode servir ajudando a receber as pessoas na porta, ou a lavar um copo, sei lá. A gente usa copo descartável, não. Enfim. Mas ache pelo menos 2 maneiras de ser, ou em algum ministério, GR Kids, além da música, né? Ache uma maneira de se engajar no serviço. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, não deixemos de reunir como igreja, de congregar, segundo o costume de alguns. Quer dizer que desde a época do apóstolo Paulo, há mais de 2000 anos, já tinha uns magrão que tinham o costume de parar de ir no culto. De parar. Tinha uns camaradas que não iam. Costume de alguns, mas encorajemos. Em outra versão diz, façamos admoestação. Quer dizer que era para pegar o camarada e dizer, ô meu amigo, você não foi no culto, meu velho? Posso te ajudar em alguma coisa? Você está precisando? Você está bem? Encorajemos uns aos outros. Ainda mais que vem que o dia se aproxima, a volta de Jesus. Quer dizer que quanto mais perto da volta de Jesus tiver, mais a gente tem que ajudar os irmãos a ser fiel no congregar. Você acha que está mais perto na época do Paulo ou 2000 anos depois? Hoje está mais perto. E se o Paulo já, com muito amor e carinho, puxava a orelhinha de quem não congregava, quanto mais nos dias de hoje, que Jesus está tão perto de voltar. Amém? Dizimar. Pastor, você colocou no lugar errado. Você colocou dizimar junto com buscar a Deus. Calma. Depois a gente vai falar de organização, de recursos, mas eu coloquei no amor a Deus, porque eu entendo que dizimar está muito mais relacionado a honrar a Deus do que com dinheiro. Você entende isso? Então, eu acho que o nosso amor a Deus, ele também é expresso dessa forma. Aí vamos lá, vamos picar o dízimo em pequenas metas. Como assim, pastor? Calma. Se você consegue arrancar já na fidelidade, e dizer assim, até aqui eu não era fiel ao Senhor, e a partir de hoje eu vou ser, glória a Deus. Amém. Agora, se realmente está muito difícil para você, está complicado, divide em pequenas metas, vai lá. 1% em janeiro. R$1.000. Janeiro, R$10. Fevereiro, 2%, R$20. E aí você vai indo. Quando chegar quando? Outubro. Outubro você consegue começar a ser um dizimista fiel. Olha só que legal. Está difícil, está complicado? Né? 10 pila de cada 1.000 vai te fazer diferença? Não. 10 pila de cada 1.000, não. 20. E aí você vai. E paulatinamente, quando você menos perceber, pá, chegou outubro e você pode dizer, glória a Deus. Agora eu sou um dizimista fiel. Amém? Pastor, mas ainda tem novembro e dezembro. Aí você começa a aprender a ofertar. Começa a aprender a ofertar. E vai chegar, olha como vai chegar dezembro. Povo orando 1 hora por dia. Povo lendo a Bíblia. Povo dizimista fiel. Meu Deus do céu, vão ter que comprar o pavilhão do lado ali. Né? Ou construir aqui no espaço. Meu Deus do céu. Uma igreja assim nada para. Amém? E não podia deixar de falar também do quê? Evangelizar. Porque isso também faz parte de amar a Deus. Evangelizar. Porque não tem, talvez, nada que cause mais alegria no coração do teu Deus do que ganhar uma vida para Ele. Se você tem filho, sempre digo isso, quando Deus te deu um filho, você gostou? Você ficou feliz? Quando você dá um filho para Deus, Ele fica mais feliz do que você ficou quando Ele deu um filho para ti. Porque quando Ele deu um filho para ti, Ele sabia que Ele ia estar contigo por essa vida, né? Digamos assim. E depois, crente na eternidade. Mas quando você dá um filho para Ele, né? Quando você é usado pelo Espírito Santo para a conversão de alguém, você está dando um filho para Ele para a eternidade. Uau! Uau! Então, evangelizar faz parte de buscar a Deus sobre todas as coisas, de amar a Deus sobre todas as coisas, porque é o maior prazer. Tem gente que diz assim, Jesus, eu quero te fazer sorrir. Vai ganhar vidas, meu irmão, que aí você vai fazer ele sorrir. Né? Amém? Aí, pastor, mas eu não consigo. Calma, vamos dividir isso aí em pequenas cotinhas, vamos dividir? Vamos dividir? Como é que a gente pode fazer? Você pode ter um pequeno objetivo de convidar uma pessoa por semana. Convidar a pessoa para vir no culto, para vir na célula. Isso fazer parte do objetivo que é ganhar uma vida por ano para Jesus.
Porque daí, das 52 pessoas que você vai convidar ao longo do ano, o ano tem 52 semanas, você convida uma por semana, das 52 pessoas que você convidar, alguma delas vai entregar a vida para Jesus, amém? Seja no culto, seja na célula, seja algum evento, seja no evangelismo pessoal, e assim por diante. Amém? Vamos lá então, segunda coisa, já que a gente falou de Deus, não tem como não falar de família, meu irmão. A família precisa estar dentro dos teus propósitos. Porque se a Bíblia diz amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, isso resume tudo, não tem próximo mais próximo do que aquele que mora na mesma casa que a gente. É ou não é? Então família tem que estar presente. Teus sonhos, teus projetos precisam ter família no meio. De uma forma clara, de uma forma objetiva. Por exemplo, eu tenho o objetivo de melhorar meu casamento. Como você vai fazer isso? Vou ler um livro sobre família. Mas quando você vai ler esse livro sobre a família? De noite, na hora que estiver deitado, nós vamos ler juntos. E quanto desse livro vocês vão ler juntos? Um capítulo por noite. Beleza. Qual livro? Livro tal. Você está entendendo? Você dividiu um grande propósito. Ou de repente, o outro diz assim, em relação à família, o meu propósito é aumentar a unidade familiar. Como você vai fazer isso? Com atividades recreativas da família. Quando? No sábado de manhã. Legal? Bacana? Né? Outro diga assim, qual é o teu objetivo? Meu propósito para minha família é a gente não se divorciar. É um propósito legal? Como? Vou assistir aquela série do pastor Josué Gonçalves, Pílulas Antidivórcio. Vou assistir quantas? Uma por dia. Na verdade, por noite. Eu e ela vamos assistir juntos uma naquela noite. Legal? Entende? Melhorar a família. Como você vai fazer isso? E para você não ficar apavorado, nós já vamos para o 3. Terceiro, estudos e profissão. Cada vez está mais claro que nós precisamos estar bem preparados para exercer o nosso serviço, fazer dinheiro e assim honrar a Deus e cuidar bem da nossa família. Amém? E quem sabe, por que não, desfrutar das coisas boas dessa terra. Olha só o que diz Eclesiastes capítulo 11, versículos 1 e 2, na versão NTLH. Empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Aplique em vários lugares em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Nós estamos num período global de contração econômica, as economias, os blocos estão se fechando. É um período diferente do que estava até aqui. Mudou o cenário econômico mundial. Então você tem que estar preparado, porque mudanças pegam de surpresa os desprevenidos, mas são grandes oportunidades para os preparados, amém? Olha só que interessante esse princípio da diversificação. Por exemplo, você diz assim, qual é o seu propósito? Comprar uma bicicleta. Como você vai fazer isso? Vou fazer faxina. Quantas? Uma por mês. 10 meses. 10 faxinas eu compro a bicicleta. Entendeu? Você tem um alvo, você tem um objetivo, você tem um extra, uma maneira de ir além. Eu preciso ganhar mais, o que eu vou fazer? Vou fazer uma faculdade, qual? Tal faculdade, em qual lugar? Vou fazer EAD, quando vai começar? Tal mês. Você entende? Para não ficar só no devaneio, para não ficar só na coisa solta. Vou fazer como? Vou abrir um MEI, sei lá. Nós temos muitas histórias de pessoas de sucesso que começaram num fracasso. Porque o fracasso, ele nos empurra para cima. Amém? Conta-se a história, acho que é o pastor Eibe que conta, de que um dia foram lá e jogaram um cavalo velho no buraco. E começaram a jogar terra nas costas dele para enterrar ele vivo, para tapar. Olha que coisa terrível, né? Começaram a jogar. E quando o homem pensou que o cavalo estaria morto, enterrado, o cavalo pulou para fora do buraco. Sabe o que aconteceu? Cada pá de terra que era jogada nas costas do cavalo velho dentro do buraco, que era para matar ele se chacoalhava, pisava em cima e subia um pouquinho. Depois de muitas pasadas dele se chacoalhar e pisar em cima, ele fez um monte de terra tão grande embaixo dele que ele pulou para fora do buraco. Então, querido, a vida às vezes joga pasada de terra nas costas da gente, mas a gente tem que chacoalhar, pisar em cima e subir, e ir na direção daquilo que Deus tem para a gente, amém? Olha só o que aconteceu com Isaac. Gênesis 26, 12 e 13, e fala muito sobre os dias que nós estamos vivendo. Gênesis 26, 12 e 13. Olha só que interessante. Isaac
ele estava na região que depois ali que os seus pais viviam e tudo mais, e ali ele era das áreas fortes era a pecuária, a criação de animais, ele trabalhava muito com isso. E houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Então, entrou um período difícil na economia do país, só que ele já tinha visto algo parecido acontecer. Como ele já tinha visto algo parecido acontecer, ele se preparou para esse novo período que estava chegando. Olha só que interessante. Por isso foi para Gerar, ele mudou de região. O seu recurso, o seu capital, ele precisou mudar de região, talvez até de país, para não ser pego desprevenido. Isaac formou lavoura, mas antes a área principal de atuação dele era pecuária. E agora a área principal de atuação dele é o quê? Agricultura. Olha só que interessante, ele mudou também a classe de ativo que ele estava investido. Naquela terra, e no mesmo ano colheu quanto? 100 por 1, porque o Senhor abençoou. Era sim uma estratégia humana? Sim, porque ele vislumbrou que o cenário estava complicado. Era uma estratégia humana, mas também era uma revelação divina, porque ali o Senhor o abençoou. Ele estava dentro dos princípios de Deus. Amém? O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Queridos, ali estava uma conjuntura de estratégia humana, direção de Deus, propósito de Deus e dedicação e suor. Porque mais adiante nós vamos... Aqui diz que a lavoura produziu a 100 por 1 e ele ficou riquíssimo. E mais adiante nós vamos ver que está escrito assim, o seu gado aumentou. Olha só que interessante. O negócio dele de antes era o gado. O negócio dele no meio era a agricultura. Mas o resultado final foi que cresceu tanto a agricultura como o gado. Porque o negócio novo dele foi o que garantiu que o negócio velho não morresse. As lavouras, que era o negócio novo, foi o que impediu que o gado, que era o negócio velho, quebrasse. Você está entendendo isso? Você está percebendo que tem algumas chaves muito importantes para 2023 aqui nessa história? Você está vendo isso? As coisas novas que ele passou a exercer foi o que sustentaram as coisas antigas, mas as duas juntas deram um grande resultado na vida dele. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O mundo está mudando e você precisa se preparar para esse novo ambiente. Quarta coisa, organização. E aqui sim eu coloquei o tempo e o dinheiro. Tudo que não é organizado é desperdiçado. Tudo que não é organizado é desperdiçado. A minha esposa, ela até me ajuda muito a entender isso, porque às vezes eu ia para o meu tempo em família, mas ficava fazendo outras coisas. Então eu estava do lado dela, mas estava resolvendo alguma coisa no celular, ou fazendo outra coisa, e ela dizia assim, se você está com a gente, fica com a gente ou sai. Né? E aí eu vi que, às vezes eu estava ali, mas eu não estava de uma forma organizada, porque eu estava supostamente para um objetivo e não estava cumprindo aquele objetivo. Não era de uma forma organizada, eu estava desperdiçando, porque eu não estava resolvendo direito as coisas no WhatsApp e não estava tirando tempo de qualidade com ela e o meu filho. Você está entendendo isso? Tudo que não é organizado é desperdiçado. Tudo que nós temos são 24 horas por dia. Isso é muito justo para cada um de nós. E o que nós fazemos então? Nós trocamos o nosso tempo pelas coisas que precisamos, inclusive o dinheiro. Você chega para o seu patrão e você vende para ele 8 horas naquele dia, e ele te remunera por isso, e você usa esse dinheiro para comprar o que outras pessoas produziram com o tempo delas. Ou você tem a sua empresa e o processo é muito semelhante. Por isso, tudo que nós temos é tempo. Agora acompanhe o raciocínio comigo. Se você compra tudo parcelado, e tempo é o dinheiro que você trocou, se você compra tudo para pagar amanhã, sabe o que você fez? Vendeu o futuro. Vendeu o futuro. Porque você já garantiu que o teu tempo de amanhã terá que ser trocado por dinheiro para pagar a parcela. Logo, comprar parcelado é vender o futuro. Pastor, então eu sou um pecador e tu é um santo. Não, porque às vezes eu faço isso também, misericórdia da minha vida. Precisa aprender. Nós precisamos aprender a parar de viver o futuro, de vender o futuro. Que a partir do momento que a pessoa se enche de parcela, ela pode fazer o que ela quiser amanhã? Não. Porque ela tem que conseguir entregar o tempo dela no serviço
para produzir o dinheiro para pagar a conta que ela já fez. Ela vendeu o futuro. Meu Deus do céu. Tudo que é importante para você vai estar na tua agenda e vai mexer com a tua carteira. Você quer saber as coisas que você deu valor em 2022? Observa onde você passou mais tempo e onde você investiu mais recursos. E aí você vai saber o que você amou em 2022. O que você amou em 2022? Hã? Observe aonde você colocou tempo e aonde você colocou dinheiro. Nunca tem tempo para os filhos, você não valorizou seus filhos. Hã? Certo? E aí por diante, e aí vai. Quer saber se você valoriza? Olha, e organiza já o ano de 2023, dando recursos e tempo para as coisas que você valoriza. Amém? Inclusive, dentro disso, eu quero estimular você a ter agendas. Talvez de papel, talvez no celular, eu não sei como você se adapta. Mas se você quer dar um passo para um próximo nível, tem agendas. Né? Por exemplo, isso aqui é uma agenda semanal, bem simples. Eu tentei botar o mais simples possível, só para te ajudar, para te elucidar. Vamos lá. E aí você coloca, você faz isso, pode fazer uma vez no ano só, se você quiser. Tá? Você pega uma folha e você coloca lá, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e as horas do dia, manhã, tarde, noite, as horas. O que você geralmente vai fazer nesses horários? De repente, você faz uma brincadeira dessa e você coloca todo final de noite lá, 1 hora olhando TV. E aí você percebe, olha quanto tempo eu estou olhando TV aqui. Entende? Ou de repente, 2 horas batendo papo com a fulana. E você vê quanto tempo você está usando. Quando você começa a colocar o preto no branco, você começa a perceber aonde está indo o teu tempo. Você começa a perceber aonde você está gastando as suas energias. Faz isso, por favor. Faz isso aí pelo menos uma vez por ano. Você pode fazer isso, querido? Teu pastor está te pedindo. Você pode fazer isso pelo menos uma vez no ano? Fazer uma agenda para observar aonde você está investindo o seu tempo. O que mais? Você pode armazenar seus compromissos no seu celular. Você pode ir lá ter uma agenda, né? Coloca lá seus compromissos, aí você vai tendo uma ideia aonde você está investindo o seu tempo. O que mais? Seus recursos. Você sabia que as estimativas dizem que de cada 10 brasileiros, 7 têm dívidas? Então, se tiver aí 10 em cada fileira, desses 10, 7 têm dívidas. Aqui não, né? Em nome de Jesus. Mas de pessoas normais. E a dívida média está em torno de uns R$4.000. Já pensou? 1, 2, 3, 4, 5, 6. De cada 7, a dívida média é de R$4.000. Nós precisamos ser os primeiros a mudar essa realidade. Amém? Nós precisamos. E para isso, eu quero convidar você a estabelecer um propósito de sair das dívidas. E uma das maneiras que você pode fazer isso é organizando as suas finanças. Tá? Também peço para você fazer isso pelo menos uma vez no ano. Principalmente se você quer sair das dívidas, você tem que fazer isso, se você quer sair. Vamos lá. Faça uma planilha das entradas, aqui é só ilustrativo, tá, gente? O salário do marido, o salário da esposa, quanto entra da empresa, todas as suas fontes de renda. Coloca lá, em janeiro, e aí você vai saber quanto você vai receber em janeiro, quanto você vai receber em fevereiro. E você também vai poder somar depois e vai saber qual a tua renda anual. Você já percebeu que nos filmes americanos, eles dizem assim, quanto tu ganha por ano? Eles falam quanto... E eles não falam assim, geralmente, né? Eles não falam ganhar dinheiro, na verdade. Geralmente eles falam fazer dinheiro. Né? Eles têm essa ideia, quanto você ganha por ano? Tem gente que não sabe. É bom a gente saber. É bom a gente saber quanto entra cada mês no total, para a gente saber quanto pode gastar. Não foi assim, por acaso, que o governo do Rio Grande do Sul quebrou? Por mais de 20 anos, o Rio Grande do Sul gastou 20% a mais em cada ano do que entrava de arrecadação. Entrava 100%, o governo gaúcho gastava 120%. Aí o que aconteceu com o Rio Grande do Sul? Quebrou. E nós não podemos fazer o mesmo com as nossas casas, amém? Vamos lá. Aí você vai ter uma ideia quanto você ganha, quanto você faz. Agora vamos para outra. Quanto você gasta? Aí você coloca lá todas as suas despesas, despesa A, B, C, D, E, coloca todas elas e você vai saber quanto em janeiro você vai ter de despesa. Aí você começa a cruzar. Em janeiro eu vou ganhar X, mas em janeiro eu vou gastar XY. Opa, passou. Certo?
O que vai acontecer? Você vai saber o total por ano. Ah, total por ano, eu estou gastando esse valor de moradia. Eu estou gastando esse valor de cartão. Aí você vai ter o total da tua despesa projetada para o ano. Olha só que interessante. Você começa a cruzar as suas entradas e as suas saídas. Eu peguei e fiz para esse ano, primeiro uma planilha bem louca de gasto. Bem louca lá. Fui lá e fiz. Aí fiz a de entrada. E aí eu olhei uma pela outra e dava 11 mil a menos. Né? 11 mil a mais de gasto do que de entrada. E eu disse, opa, assim eu não posso fazer. E comecei, presta atenção, operação tesourão. Né? Operação tesourão. Corta aqui, corta ali, muda lá, corta. E às vezes a gente precisa do podão, meu irmão. Precisa da operação tesourão. Né? Para quê? Para que a entrada e a saída, elas fechem, e de preferência fechem com sobra, certo? A gente tem que fazer alguma coisa. Porque se a gente não fizer isso, quem vai fazer para a gente? Mamãe, papai? Não, é a gente tem que fazer alguma coisa. Né? A gente tem que tomar alguma atitude em relação a isso, amém? Ah, mas vai acontecer, o governo vai me dar um dinheiro. Calma, meu irmão. Se o governo te der, que legal, mas você tem que resolver se ele não te der. Amém? E aí você vai ter uma ideia, e quem sabe você começa até a guardar algo para o futuro. Amém, meu irmão? Se não fechar, corta. Acha alguma coisinha para cortar. Ah, mas é o meu padrão de vida. Teu padrão de vida é o que dá para pagar. Se não dá para pagar, não é teu padrão de vida. Você está no padrão de outra pessoa. Né? Teu padrão de vida é o que dá para pagar. Se não dá para pagar, está errado. E não é vergonha, gente. Né? Vergonha não é a gente baixar o padrão. Vergonha é a gente ficar devendo. Aí é ruim. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, faça a sua agenda. Faça a sua agenda fixa semanal. Faça essas coisas. Eu posso estar... Depois eu vou postar o esboço no missões.org, para quem quiser ler também. Queridos, Jesus pagou um preço alto demais por nossas vidas, para que a gente viva de qualquer jeito. Lembra que eu falei que uma vida, tudo que não é organizado é desperdiçado? Uma vida também. Uma vida que não é organizada é desperdiçada. Jesus pagou um preço caro demais para te salvar, para que agora você viva de qualquer jeito. Com todo respeito. Mas viver de qualquer jeito, depois de ouvir essa mensagem, é considerar pouca coisa o sangue de Jesus derramado na cruz. Viver a modo louco, assim. Amanhã eu vejo. É desprezar a riqueza do que Jesus fez por você na cruz. Teu tempo pode fazer tanta coisa boa. Teu tempo pode ser tão útil. O teu recurso pode fazer tantas coisas boas. Amém? Você pode expandir tanto a capacidade que Jesus te deu como ser humano, como filho de Deus. Você pode ajudar tantas pessoas, você pode ir tão longe. Mas uma vida vivida de qualquer jeito, querido, ela é desperdiçada. Não seja irresponsável, não seja preguiçoso. Não é o seu caso, né? Mas tem gente que despreza uma mensagem dessa por preguiça. Que dá trabalho. Que chacoalha a gente, porque é ou não é? Incomoda. Você acha que eu já estou conseguindo viver 100% do que eu estou pregando aqui? Infelizmente ainda não. Estou tentando. Infelizmente tudo que eu preguei aqui eu ainda não estou conseguindo. Mas eu estou dando passo nessa direção. Vou fazer que nem o cavalo. Vou chacoalhar e pisar em cima e vou pular fora. Amém? Amém? Vamos para cima? Meu Deus, uma igreja, gente que ora pelo menos 1 hora por dia, que lê a Bíblia toda no ano, e conseguiu sair das suas dívidas, que usa o seu tempo de uma forma otimizada, que cuida bem da sua família, que evangeliza, que congrega, meu Deus do céu. Se nós conseguirmos viver esses princípios que foram apresentados hoje, meu irmão, o que precisa mais? Mas isso vai depender da gente fazer alguma coisa. Hoje as suas crenças foram tocadas. Os princípios foram apresentados. Mas você vai ter que mudar o jeito de pensar. Você vai ter que agir de forma condizente. Você vai ter que ter um discurso alinhado com esses propósitos. Amém? Diante disso, quais são os teus propósitos para 2023?
convido você a fechar os teus olhos. Pai, no nome de Jesus. Em primeiro lugar, eu quero te pedir perdão, Senhor. Perdão pelas vezes que nós vivemos de qualquer jeito. Perdão pelas vezes que nós desperdiçamos esse recurso tão precioso que o Senhor nos deu, que é o tempo. Perdão pelas vezes, Senhor Deus amado, que não nos comportamos de forma correta e responsável em relação aos bens e aos recursos. Perdoa-nos pelas dívidas. Perdoa-nos por viver na correria sem ter um resultado objetivo. Perdoa-nos por desperdiçar, Senhor. Perdoa-nos por vender o futuro. Perdoa-nos, Senhor. Nos ajuda a aceitar os princípios que foram ministrados hoje. Nos ajuda a ter a humildade de Isaac, que percebeu a hora que precisava mudar. Que sempre fez de um jeito, mas entendeu que agora era tempo de fazer de outro. Nos dá essa humildade, Senhor. Nos dá essa capacidade de mudarmos. Perdoa, Senhor. E assim como o Senhor deu revelação a Isaac, e isso trouxe uma transformação na vida dele. Traz-nos revelação para 2023. Traz-nos revelação como pessoas, como igrejas, Pai, como empreendedores. Traz-nos revelação para que 2023, Senhor, seja um ano transformado. Para que seja um ano onde não somente a gente diga: eu quero melhorar a família, eu quero fazer isso ou aquilo, mas que a gente trace um plano de ação. Para que a gente veja como vai fazer essas coisas. Perdão pela preguiça, porque às vezes a gente deixa de fazer o que sabe que tem que ser feito por preguiça. Perdão pelo desânimo, perdão pelo comodismo, perdão porque às vezes nós ficamos naquele lugar onde nos sentimos confortáveis. Tá bom aqui, mas se Isaac tivesse ficado onde estava confortável, tinha talvez até morrer de fome. E o propósito dele de ser patriarca da grande nação de Israel, de onde viria o Cristo, como poderia se cumprir? Vem Espírito Santo sobre nós, gerando arrependimento e mudança de atitude. Vem Espírito Santo fazendo essa mensagem chegar a todos aqueles que precisam. Vem Espírito Santo nos ajudando a, durante esses 365 dias que temos nesse ano, não apenas falar, mas viver isso. Que essa não seja uma mensagem esquecida já mês que vem, Pai, mas que essa seja uma mensagem vivida e aplicada em cada um dos nossos dias, Senhor. Aleluia, Senhor. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Cadê o povo vitorioso de 2023? Aleluia. Glória a Deus.